Pausa antes mesmo de começar, para agradecer imensamente a todos vocês que acompanham nossa aventura. Isso é incrível! Nos últimos vídeos recebemos muitos comentários positivos e isso nos deixa ainda mais animados a seguir produzindo conteúdo para vocês. Então, se ainda não for inscrito no canal, já sabe o que fazer. E lembra de deixar o seu like para esse vídeo, agradecemos demais! Chegamos na ilha de Nuku-Hiva. Foram 80 milhas desde Hiva-Oa, que resolvemos navegar durante a noite para chegar no raiar do dia. As Ilhas Marquesas, terra dos homens, como é conhecida aqui, é de uma natureza bruta e deslumbrante. Vivem hoje nas Marquesas não mais de 9.000 pessoas. Difícil de acreditar que no século XVI, antes da chegada dos europeus, a população era estimada em aproximadamente 100.000 pessoas. Em 1900, chegou a ter o total de apenas 2.000 pessoas. O grande decréscimo da população se deu às doenças trazidas pelos europeus, como varíola e sífilis, o álcool e as armas de fogo. Triste imaginar que uma cultura tão especial quase se perdeu no tempo. Bom, hoje a gente vai descer ali para a cidade para resolver algumas coisas. A gente tem que ir na imigração. A gente já deu entrada no país aqui. E por via de regra, né, brasileiro tem 3 meses para ficar na Polinésia. A gente quer ficar mais tempo, então eu tenho cidadania italiana e o Diego vai dar entrada no visto dele para permanência por 1 ano também. Como a gente é casados, enfim, acho que é possível. A gente vai ali se informar agora direitinho e ver se consegue dar entrada na papelada. Como a gente está sem botinho, eu e a Elisa não estamos a fim de molhar a bunda, então a gente vai tentar uma carona com algum bote. Vai remando? Vou remando com o caiaque, é bem pertinho. Só que esse caiaque realmente, ele molha a bunda. E falando desse negócio da Polinésia, todo mundo pode aplicar para o visto de 1 ano, só que tem que ser antes de chegar aqui. Aí inicia o processo enquanto ainda está no Panamá, ou se preparando para vir, enfim. Só que como eu sou casado com a Gê, eu posso dar início nesse processo aqui. A Polinésia é muito grande, tem muito lugar para visitar, então 3 meses é muito pouco tempo. E aí vamos ver, tomara que dê certo e a gente consiga ficar mais tempo aí. E aí, Elisa, algum botinho à vista? Não, passaram uns 20 hoje de manhã e agora que a gente precisa não tem nenhum. Ah, pra variar. Tá vindo um botinho lá no fundo, Elisa. Vamos tentar. Ai, meu chinelo tá onde? É o Old, hein? É o Old. É o outro. Os nossos amigos. Bah, que beleza, eles saem sempre no mesmo horário que a gente. Com esse chapéu Panamá, remando devagarinho, tá com cara de que tá muito bom isso daí. Não posso me puxar não. Ó. Eu e a Elisa conseguimos carona com nossos amigos da Noruega, eles já sabem que a gente tá sem botinho, então vira e mexe eles passam ali na volta do barco quando estão vindo aqui pra cidade. E aí chegamos sequinhas e o Diego também já chegou com o caiaque. As gurias chegaram sequinhas. E Diego? Todo molhado, caraca, que merda. Situação da pessoa. Esse caiaque que a banana estourou. E aí a gente fez uns remendos. Tá funcionando. Só entra uma aguinha pra variar. E aí, será que vai conseguir ficar um ano aqui? Bom, aplicamos agora pro visto. No nosso francês ótimo, né? Francês de índio. Falando que nem índio, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que, como tudo na França aqui, foi bem pouca burocracia, né? Ela só pede, preenche o formulário e tchum. Daqui a pouco vem uma coisa no meu e-mail, uma resposta no meu e-mail. Em algumas semanas eles mandam um e-mail e depois de 2 ou 3 meses vem um documento oficial dizendo que tu pode ficar 1 ano. Então... vamos lá, dedos cruzados, torçam por nós. Super bonitinho aqui a região. Pô, uma delícia trabalhar naquele escritório ali com vista para o mar, um silêncio, uma paz, deve aparecer 5 pessoas por dia ali no máximo. Sim, tá.
Então, olha aqui, Diego, que a gente estava falando. Esse tique é o maior tique do Pacífico, diz aqui, ó. Is the highest contemporary sculpture in the Pacific. Maior escultura contemporânea, né? Tipo, porque ele é bem mais novo, dá pra ver que não é esse tique antigão, assim. It's iron, é de ferro, né? Coberta com... O que é reddish mesmo? Vermelho. Ah, é de vermelho? Reddish? Com uma pedra vulcânica vermelha, usada pelos marquesanos. Ah, e é uma mulher tique. The Woman Tique tem 12 metros de altura e o guerreiro que tá do lado dela ali tem 6 metros de altura. Aqui fala, ó, pra te eternizar, pra te imortalizar, immortalize your coming here by sliding a message for eternity into the Tiki Spittle. Tipo, tu tem que botar uma mensagem dentro do pito do tique, que eu não sei o que é. Umbigo. Pode ser. Umbigo. Vamos botar uma mensagem no umbigo do tique, Gê. Vamos botar uma mensagem no umbigo do tique, que nem diz aqui, pra imortalizar a nossa passagem aqui. Justo. Justo, né? A gente pode botar uma mensagem Unforgettable Sailing. Vamos. Vamos botar. Podemos colocar o nome de todos os nossos apoiadores. Podemos botar o nome de todos os apoiadores e desejar boas vibrações pra galera que nos acompanha aí. Polynesian Vibes. Olha aqui, em cima da mesa uma caneta. Vai. Viva a França, né? Viva a Polinésia. Eles até deixam uma canetinha aqui porque eles sabem que as pessoas não vão ter canetas para escrever suas mensagens. Então nós ganhamos essa flor hoje de uma senhora. Os tiques são esculturas geralmente em madeira ou pedra que representam o primeiro homem na mitologia marquesiana, metade humano e metade deus. Eles têm uma cabeça grande que simboliza seu poder, e os olhos grandes representam o conhecimento. As estátuas ou tatuagens de tiques são utilizados para trazer proteção. Eles são ícones poderosos e enigmáticos da cultura polinésia, simbolizando verdadeira força espiritual. O nome da catedral é, de verdade, Notre Dame das Ilhas Marquesas. Charmosa. Nada muito exuberante, mas tá charmosinha. Oi, eu sou a Carol. Olá, eu sou o Ângelo. Nós seguimos E apoiamos o Unforgettable, que nos inspiraram a também em breve estar navegando. Olha lá a nossa construção do nosso veleiro. Estamos trabalhando. Em breve estaremos com vocês. Beijos. Beijo. A gente está indo para uma baía que tem aqui do lado. Aqui tem uma prainha legal. Para variar, a gente está caminhando no sol do meio-dia. Um calorão, calorão. Estamos chegando na metade do caminho. Em cima do morro, pelo menos. Tô morta. E aí? Uma cerca fechada, um cartaz apagado, escrito em marquesiano. Pra cá tem outra cerca. Será que é aqui? Ih, Elis, eu acho que a trilha acabou. Eu tô com preguiça de descer e chegar lá e não ter nada. Sente a placa e depois simplesmente não tem mais placa nenhuma. Sim, tem 2 entradas com nenhuma placa explicando pra onde que é. E aí a gente se embrenhou no meio de um mato que a gente achou que tem uma trilha. Parece que não passa ninguém faz 5 anos. Mais ou menos. E aí nós voltamos e descobrimos que era pra entrar pra esse portão. Dá pra entrar por aqui, sem problemas. Abre, passa, fecha. Lá embaixo. Lá embaixo. Celular. Celular. Chegamos, foi uma boa caminhada, cansei, hein?
Caminhamos, acho que aqui 1 horinha mais ou menos, no sol do meio-dia. Mas chegamos nessa prainha aqui, tá bem legal, né? Super tranquilo, um silêncio, um sossego. E agora eu tô com fome já. Bom que a gente trouxe uma baguete. Já comemos uns pedaços. Um queijinho, queijo e presunto, fazer um sanduíche. Capricha no meu aí. Tá bom desse tamanho? Ah, pode ser metade. Tá bom. É um pra mim, um pra ti, um pra Elisa e um pro cachorro. Elisa, tá com dificuldades, filha? Est-ce que vous voudrez le sandwich? O que você tá tentando fazer aí, Diego? Fazer fogo? Mas eu não sei fazer. Já saiu alguma faísca? Não, que eu tenha visto. Só cheiro de fósforo. Olha. Essa ancoragem que a gente tá chama Taiohai, aqui na ilha de Nuku-Hiva, e é a principal ancoragem aqui das Marquesas. E mesmo aqui não tem nenhum mercado grande, assim, são só mercadinhos pequenos, caros pra caramba. Uma coisa que é bem cara aqui nas Marquesas é bebida alcoólica. Tipo, uma cerveja custa 280 e a conversão do dólar tá $1 igual a 100 francos polinésios. Ou seja, 2,80 uma latinha de Rinano, que é a cerveja principal aqui, a cerveja local. Os destilados, então, são muito caros. E inclusive os vinhos, que são franceses, são caros também. Olha o preço dos vinhos, Elisa. Olha o preço do gin. Sim, eu vi, gente do céu. Quase $80, ele tem menos de 1 litro. E a gente comprou no Panamá por $20. 1 litro... 1 litro? É, Uhum. $20. Caraca, muito caro. Os vinhos franceses não tem nada por menos de $20. Muito caro. Tô feliz que a gente fez aquele super rancho e trouxe muita coisa, ainda tem muita comida, porque aqui os preços são chocantes. Mas que tu achou aí? Então, a gente descobriu que quando tem etiqueta vermelha, é mais barato. A gente não sabe nem porquê, se é pro preço local, se é perto da validade. Então a gente achou uns iogurtes em etiqueta vermelha. E aí a gente tá levando 2. E um latão de champignon que não tava com etiqueta vermelha, mas tá com preço bom também. E outra coisa que é extremamente cara, o café, né? Aqui, ó, $12. Quanto que tem aqui? Meio quilo. Meio quilo de café, $12. Oh, God. Chocante os preços, né? É jogo duro. É jogo duro. Tem um truque de etiqueta vermelha, mas só o que tem etiqueta vermelha é tipo macarrão, farinha. É o que a gente tem lá. Então não... tem dureza. Não dá pra se animar muito, não. E a cervejinha? A cerveja é artigo de luxo. É uma vez por semana só. $23, o que? Uma dúzia de ovos, uns iogurtes, um chocolate, Uma lata de champignon. uma lata de champignon e basicamente isso. Acabou. Oh, que triste. Por enquanto a gente come só baguete, que é o barato e é grande. É o mais econômico. Hoje é o dia, nosso plano é fazer tatuagens, eu, Elisa e o Diego. Aqui nas Marquesas, a tatuagem é parte muito importante da cultura deles, todo mundo é tatuado basicamente. E tem todo um significado, cada símbolo da tatuagem. E a gente tá indo ali no estúdio conversar, trocar uma ideia com o tatuador e ver se vai ser possível a gente fazer isso hoje. Antes disso, o Diego tem uma outra missão. O que tá acontecendo aí, Diego? Estamos sem carro, né? Tem que buscar diesel. Aí tem que levar os galões de algum jeito. Só glamour essa vida a bordo, né? Que elegância. Encontramos lá no pier, então. Se encontramos lá no pier. Boa sorte com a carona. Obrigada. É o Scooby. É o salsicha, quer dizer. Ei, salsicha! Como que é o nome do caiaque, Elisa? É o Frank, de Frankenstein. Porque ele tá todo remendado, coitadinho. Frank bunda molhada. Frank bunda molhada.
Mas o Frank faz carreta de galão de diesel, roupa limpa, gás, tudo no Frank. Tá se virando. Aqui é assim, tu chega e dá uma ideia pro cara e ele que decide a tatu. Então a gente não sabe exatamente o que a gente vai tatuar. Mas a gente viu os trabalhos dele e sempre são bonitos, então acho que vai ser legal. To go in the book, that's the courage. You have it, the courage. When you don't have courage, you tattoo. But when you have courage, you don't tattoo. You have it. It's for people not have courage. Take that. When I don't have courage, that's to me courage for. pra ter take. coragem. Yeah, already has it, ok. that's it. A mitologia polinésia aqui, os pássaros eles indicam o caminho, né? Então quando eles saíram ao mar, eles se localizavam também pelos pássaros. E também tem essa... Então tem o formato meio da cabeça de um pássaro. Isso. You know? A prática da tatuagem é muito comum em toda a Polinésia, e nas Marquesas tem um significado profundamente espiritual. Desde os primórdios, os homens eram tatuados da cabeça aos pés. Não é à toa que o termo tatuagem vem da palavra tatal, em polinésio, que significa bater repetidamente. Dói quem? Pronta. Aí você já tem um monte de outra tatuagem, já Tava com saudades de sentir essa dorzinha, mas eu tô com um pouquinho de medo agora. O que cada um tem tatuado no corpo representa suas memórias, seu modo de vida e de convivência, e não um simples adorno. Significam descendência, conquista e a origem da pessoa, como a ilha de onde veio e a posição na família. Praticamente uma linguagem. Mas ficou esperando a gente, Calombo. Hein? O que tu achou dessa tatu? Cara de que não gostou muito, né? De que não tô nem aí pra vocês. Obrigada por assistir, e se você gosta de ver esses vídeos todas as semanas, considere tornar-se um apoiador. Bons ventos! Getting